Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos resolver os exercícios propostos na quarta-feira passada sobre valor de uma função. E nós já sabemos, claro, classificar uma função, determinar se é ou não uma função, e agora nós vamos fazer isso. Então, dada a função definida por f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x, calcule f de 5. Se eu estou falando em f de 5 é porque no lugar do x da função entrou o 5. Então basta substituir no lugar do x o valor 5. Então vai ficar uma expressãozinha. 3x ao quadrado, então vezes 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5. E conforme a regra que nós sabemos da resolução de expressões numéricas, eu tenho que obedecer às operações. E a primeira operação que eu tenho é uma potência. Essa tem que ser resolvida primeiro. Então, 5 ao quadrado, 25. Então, vai ficar 3 vezes 25 menos 2 vezes 5. Na sequência, o que eu tenho que fazer? A multiplicação. Então, 3 vezes 25 vai dar 75. Menos 2 vezes 5 vai dar 10. E 75 menos 10 dá 65. Logo, o f de 5 que estava sendo pedido ali é igual a 65. É bem simples mesmo, pessoal. Eu sei que tem muitos alunos que confundem isso. Passa a ser complicado por não prestar atenção. Mas se souber fazer expressões numéricas, é só substituir o valor do x. Na segunda, dada a função definida por f de x igual a 1 menos x sobre 2, e agora é uma fração. No lugar do x, eu vou colocar 1 meio. Então, eu vou ter f de 1 meio é igual a 1 menos 1 meio sobre 2. Se os denominadores de uma fração são diferentes e eu tenho uma operação de subtração, eu tenho que tirar o MMC, obedecer regras, né? E aí, tirando o MMC, vai ser 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1. E o denominador já era 2. Eu não mudo nada, eu continuo da mesma forma. Cuidado para não confundir o 2 do MMC com o 2 que já existia na expressão. Fazendo a continha, 2 menos 1, 1. Então, 1 meio dividido por 2. Divisão de fração. O denominador desse 2 aqui é 1. Então, numa divisão de fração, qual é a regra que eu tenho que obedecer? Conservar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda fração, 1 sobre 2. Então, o 1 vai para o numerador e o 2 vai para o denominador. E aí eu faço a multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Logo, f de 1 meio é igual a 1 quarto. A outra é para calcular o f de x igual a 1 sobre x mais 1, quando f é f de raiz de 3. Isso se existir. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Então, ficaria f de raiz de 3 é 1 sobre raiz de 3 mais 1. Tem que aplicar aqui o conjugado do denominador para tirar essa raiz do denominador, né? Por quê? Deixar raiz no denominador em matemática é falta de educação. Então, coloca lá o conjugado, que é o mesmo número, trocando o sinal. Então, raiz de 3 mais 1 vira raiz de 3 menos 1. E a mesma coisa, se eu fiz no denominador, eu tenho que fazer no numerador. E daí é só fazer a distributiva, né? Então, nós temos lá 1 vezes a raiz de 3 é raiz de 3, e 1 vezes menos 1 é menos 1. E embaixo? Embaixo eu tenho um produto notável. Então, como é que se resolve um produto notável? Para não perder tempo fazendo distributiva. Quadrado do primeiro termo, então raiz de 3 ao quadrado, que é 3, menos o quadrado do segundo termo. 1 ao quadrado é 1. Então, lembrando, só fazendo um rascunhozinho aqui, né? Raiz de 3 ao quadrado, né? Expoente simplifica com o índice da raiz, por isso que é 3, conforme colocado ali. E o denominador, dá para fazer a continha. Então, vai ficar raiz de 3
menos 1, que não dá para mexer, não são termos semelhantes, e 3 menos 1, que é 2. Esse é o resultado de f raiz de 3, que é raiz de 3 menos 1 sobre 2. Bem simples assim mesmo, pessoal. E era se existir, porque poderia dar um resultado aqui como 0, por exemplo. Não ia existir o valor. Tá claro? Só isso, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de vocês. Curtam o vídeo, a nossa aula, se vocês gostaram. Isso eu já falei para vocês. Nos ajuda a divulgar o canal e nós precisamos de mais likes quando vocês assistem o vídeo. Isso se vocês gostaram, é lógico. Compartilhem, se inscrevam e eu volto a agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal para que esse canal continue. Obrigada!